aí, pessoal, tudo beleza? Beleza? Tranquilo? Preparado aí para começar o nosso bate-papo sobre história do direito, a parte mais legal, o filé mignon da nossa disciplina. Porque eu sou historiador, tenho que defender o peixe, né? Mas é isso aí. Começando aqui para valer, história do direito já está aí, você pode observar bem. E nosso primeiro tema, especificamente da nossa temática da história do direito, vamos começar a fazer um passeio pela história e conhecer como é que nós... qual é o legado e o que nós tivemos aí de produção no campo do direito lá nas sociedades primitivas, nas primeiras sociedades, nas primeiras formas de organizações sociais. E é aí que nós vamos adentrar na aula de hoje. Nosso roteirinho aí, o que vocês devem fazer nessa aula? Então, assistir a aula até o final. E no final nós vamos indicar um texto base para vocês, que é o texto do Antônio Carlos Volckmer. Vai ser um pouco o livro de cabeceira da nossa disciplina aqui de História do Direito. E o livro dele é o Fundamentos da História do Direito. O Volckmer trabalha tanto com História do Direito no Brasil quanto História do Direito geral. E esse é o primeiro livro que a gente vai trabalhar. E vamos nos debruçar com alguns capítulos. Há um capítulo lá especificamente para tratar do direito nas sociedades primitivas. E esse é o nosso roteiro, beleza? E claro, faça suas anotações para discussão no nosso momento ao vivo, síncrono. E depois a gente fazer essa sessão de tira dúvidas depois. Beleza? Preparados? Vamos lá então? Sem mais delongas, vamos à primeira parte. Então, primeira ideia que eu quero passar para vocês é em relação ao modo como o direito nos povos primitivos vai ser constituído. Então, uma importante ideia aqui é que toda cultura tem um aspecto normativo, toda cultura cria suas regras, cria suas leis, cria seu jeito de organização e cabe-lhe então delimitar a existencialidade de certos padrões, de certos elementos comuns, certos valores que institucionalizam os modelos de conduta. O interessante é que vocês vão perceber quando você estuda as sociedades primitivas é que na maioria das sociedades a lei ela é considerada uma parte nuclear, constitui o núcleo do controle social e é o elemento material para prevenir, remediar e castigar os desvios de regras que são prescritas como boas, como más, como justas, injustas e assim por diante. A lei, nesse sentido, expressa a presença de um direito ordenado lá na tradição e nas práticas costumeiras que mantêm a coesão do grupo social. Nós já vimos isso um pouco, né, na ideia quando a gente vai pesquisar lá no conceito de direito, né, já tivemos algumas aulas aqui, inclusive, para falar sobre essa etimologia da palavra e o modo como esse direito cumpre certas funções sociais, como o caso de prevenir e compor conflitos. O fato é que os povos primitivos não tinham uma coisa fundamental para o direito, que é a ideia da escrita. Então, como é que isso constituirá um direito nesses povos? A gente vai ver como é que funciona isso na prática, beleza? Ora, cada povo, cada organização social, ela vai dispor de um sistema jurídico que vai, então, traduzir essa especialidade do grau de evolução e complexidade dessas relações sociais. E assim, falar em um direito primitivo, ou nomenclatura que a gente vai definir aqui como um direito arcaico, implica em diferenciar tanto a pré-história da história, quanto diferenciar os horizontes das diversas civilizações e identificar com precisão o surgimento dos primeiros textos, dos primeiros códigos, dessas primeiras partes textuais escritas, né, com aí sim com o surgimento dos povos grafos, né, onde a grafia passa a dominar, e aí portanto vai dar a primeira conotação dos primeiras normas jurídicas criadas, beleza? Então, importante definição aqui é exatamente isso. Nós chamamos isso de povos primitivos, os povos que não têm grafia, que não têm escrita, e há na historiografia, na história, uma discussão entre o que constitui a história propriamente dita e a pré-história. Historiadores gostam de se debruçar com isso. Eu me recordo que quando eu estava lá no meu ensino fundamental, educação básica, eu aprendi que os povos da pré-história, os povos da caverna, então, e marca o início da história com o surgimento da escrita. Isso constitui um pré-conceito dentro de uma linha historiográfica e a gente vai entender que esses povos então não fazem parte da história, mas da pré-história, porque não tem escrita. Há controvérsias e não quero adentrar nesse tema especificamente da história, mas é importante que vocês tenham em mente que toda interpretação historiográfica ela tem aí seus pré-conceitos e precisa ser repensado à luz das novas historiografias. Mas o fato é, nos manuais do curso de Direito, quando a gente vai se reportar aos povos que não tinham escrita, a gente fala então de um povo primitivo,
ou de um direito arcaico. E por isso que essa distinção entre primitivo e arcaico, o João de Lucien entende que essa expressão de direito arcaico tem um alcance mais abrangente para entender essas múltiplas sociedades que passaram por essa evolução social, política e jurídica, e que chegaram num nível avançado de direito, mas que não chegaram a dominar a técnica da escrita. Então, a nomenclatura que ele utiliza e que ele acha que tem um alcance maior é exatamente essa expressão de um direito arcaico em detrimento de um direito primitivo. Por isso que as inúmeras investigações científicas têm apurado que práticas legais e sociedades sem escrita algumas vezes têm características primitivas, outras apresentam um certo nível de desenvolvimento, portanto se enquadraria melhor no termo arcaico. Isso é importante para a gente poder pensar exatamente como é que esse direito vai surgir lá nas sociedades primitivas. Então existem muitas hipóteses quanto à formação e às origens do direito arcaico, e assim a gente tem um pouco de dificuldade de uma única explicação para isso, até porque não há uma única explicação para isso. O que há são diversas explicações, são diversas interpretações, e a gente vai apresentar aqui algumas delas ao longo das nossas aulas, beleza? Mas uma possibilidade de interpretar esse direito arcaico é a partir da compreensão do tipo de sociedade que o gerou. Acabei de falar para vocês que o direito ele surge então dentro de um contexto sociopolítico, econômico, cultural. O que a gente vai fazer ao longo das nossas aulas de história do direito é um pouco disso. Reflexões, entender um contexto histórico para daí entender como é que o direito entra nele. Como é que o direito interfere e é interferido por essas questões culturais, históricas e sociais, beleza? Ora, diante disso, é importante que a gente considere, quando vamos estudar o direito nessas sociedades primitivas, que a gente considere que essa sociedade pré-histórica ela fundamenta-se em algumas características que são importantes. Já apresentei para vocês algumas ideias, teve um tópico lá da aula de conceito de direito, que eu falava desses povos primitivos, né? E não entendo o primitivo como inferior, dentro de uma escala evolutiva, onde o primitivo é inferior ao civilizado, pelo amor de Buda, né? Vamos acabar com esses preconceitos, mas primitivo como nomenclatura que indica os povos antigos, tá? Que ainda não dominado pela grafia, que ainda não organizado dentro de uma configuração social que a gente entende como moderna, como baseado na estrutura, mas apenas como algo que é antigo, como algo que veio antes, que é anterior ao nosso, beleza? Mas a ideia é que essas sociedades primitivas fundamentavam-se, baseavam-se no princípio de parentesco. Nada mais natural, então, do que considerar a base geradora do jurídico encontra-se nos laços de consanguinidade, de parentesco entre o pai, filhos, na família. É a ideia do paterfamilias que reinava nas sociedades primitivas e que formava um pouco a constituição. Por isso que era uma sociedade nuclear, a família como núcleo dessa sociedade. E se você observar nos povos lá da Bíblia, né, você vai ler Gênesis, Êxodo, os livros da Bíblia cristã, da tradição judaica cristã, ela vai se remeter especificamente a um contexto de uma sociedade nuclear, onde a família tinha, ou os genos se constituíam a partir do poder do pai, do pater, do patriarca. Né? E ele é que determinava as questões jurídicas, sacerdotais, econômicas, ele é que detinha o monopólio do poder jurídico, de administrar os bens, poder econômico e o poder sexual diante da prole. É ele que dominava, é ele que mandava, é ele que tinha e podia exercer o poder. O fato então que as primeiras relações jurídicas nesses povos, né, e respeitando esse item, essa ideia dos graus de parentesco, nós vamos perceber que a base geradora desse sistema jurídico estão nos laços de consanguinidade, nas práticas de convívio familiar e de uma sociedade, uma família, de um povo, de um grupo social unido por suas crenças e tradições. Eu acho que aqui é o momento de fazer uma indicação de um livro. Eu estou caçando ele aqui na minha estante, mas não, ele está na mesa lá. E é o livro Sapiens, né, do Yuval Noah Harari. É um livro sensacional, fantástico, já menciono para vocês, porque é um livro que eu estou terminando de ler agora, ali os primeiros capítulos. Eu estou lendo concomitantemente aos momentos de preparação de aula e correção de provas. E nos momentos que eu posso me dedicar à leitura de livro e pensar, eu leio ele. Então não está rendendo muito, mas é uma ótima indicação. Ainda vou fazer um vídeo para vocês especificamente para falar disso. E os primeiros capítulos falam de como que a sociedade, os Homo sapiens, se constituíram e se tornaram hegemônicos, se tornaram o topo da cadeia alimentar. E basicamente o que fez com que eles se unissem foi esse sistema de crenças, sistema de tradições
esse sistema de crer numa ficção que é capaz de convencer a todos. Deixamos isso com cenas dos próximos capítulos, apenas deixo a indicação. É um excelente livro, quando vocês tiverem tempo, aproveita a leitura disso, beleza? E para entender essas sociedades primitivas. Então, mas se as sociedades primitivas e o direito nessa sociedade surge a partir então dessa característica cultural, esses laços de consanguinidade, dessas relações familiares, é nesse sentido então que a lei primitiva da propriedade e das sucessões teve sua origem na família e nos procedimentos que aí circunscrevem, como as crenças, os sacrifícios e o culto aos mortos. E somente posteriormente, quando ainda não existiam legislação escrita e códigos formais, as práticas primárias de controle eram transmitidas oralmente, marcadas por revelações sagradas e divinas. Então você vai perceber que essa característica sagrada ela vai acompanhar o direito desses povos quase que o tempo inteiro, para dar credibilidade a uma lei, para dar credibilidade a um código moral e jurídico. Nós temos então os deuses determinando que é isso que tem validade. Então os sacerdotes eram os legisladores. Os sacerdotes e legisladores acabam por serem os primeiros intérpretes e executores da lei. Uma característica fundamental, vai cair na prova, nota, porque isso é importante como característica dessas sociedades primitivas e como esse direito arcaico adentra, penetra nessas sociedades primitivas. O receio de vingança dos deuses pelo desrespeito aos ditames, às regras, aos valores e às normas fazia com que o direito fosse respeitado religiosamente. É por isso que a maioria dos legisladores antigos, os reis sacerdotes, anunciaram ter suas leis, ter recebido suas leis dos deuses. Ou ainda, em alguns casos, como a gente vai ver no direito egípcio, há alguns momentos da história do Egito Antigo em que os próprios faraós, os próprios líderes políticos se autoproclamavam divindades, deuses ou encarnação dos deuses. E é o caso do rei Xerxes, ele era um deus encarnado e, portanto, tinha toda essa legitimação das regras que criava, dos decretos que criava, como uma configuração sagrada, de uma sacralidade. Mas quando não era nesse contexto, os próprios líderes diziam ouvir dos deuses o que deveria ser colocado como código jurídico. Então as leis dos deuses era uma dessas características desse direito primitivo. Devido a essa ligação com a religião, o ilícito, o ato contrário à sociedade, o crime, se confundia com a quebra da tradição e com a infração àquilo que a divindade local havia proclamado como certo, como justo, como correto e assim por diante. E assim, nas manifestações mais antigas do direito, as sanções legais estavam profundamente associadas às sanções rituais. As sanções legais associadas às funções rituais. E eu vou dizer que muito dos ritos jurídicos, ainda hoje, eles remontam a ritos religiosos de povos antigos. Vestimentas, ritualística, abertura, solenidade, anúncio da figura da autoridade no momento. Então, isso tudo remonta a ideias, são rituais litúrgicos, que remontam a ideia de rituais sagrados, rituais religiosos, e que depois adentra o mundo romano, o Império Romano, e faz parte de toda a ritualística jurídica também. Claro, respeitando suas devidas proporcionalidades e características, mas é muito interessante. Quando você começa a observar os rituais litúrgicos de uma religião ou de um povo antigo, ele vai ter muita semelhança com rituais de processos e de procedimentos próprios do ambiente jurídico. Não à toa, que a gente coloquei lá na prova lá, que algumas instituições, como as instituições religiosas, e as instituições jurídicas do direito e as instituições escolares, elas, se alguém dormisse há 100 anos atrás e tivesse acordado agora, perceberia que nada tinha mudado, muita pouca coisa tinha mudado nesse momento. Muito pouco tinha mudado nesse momento. Além disso, o direito arcaico se manifesta também, se manifesta não por um conteúdo, mas pela repetição de fórmulas, por meio de atos simbólicos. O juiz bater o martelo, decretar o fim, fazer ritos, gestos, símbolos, usar-se de símbolos, tem essa relação com as leis dos deuses, das palavras sagradas, dos gestos solenes e de força dos rituais desejados. Olha que interessante, nós ainda temos uma relação forte, intrínseca desse elemento simbólico, por conta da vestimenta. Esses dias teve um juiz que
né? Falou que o advogado não estava portando-se adequadamente com as vestimentas que o regimento interno da casa, né, havia preconizado, havia determinado. E isso seria uma afronta, um desrespeito. É o mesmo que você adentrar no ambiente sagrado, no espaço sagrado, de qualquer jeito, né? Com qualquer vestimento, sem estar devidamente trajado. Seria uma afronta aos deuses, às autoridades locais sagradas. Então essa relação ainda hoje a gente consegue observar alguns paralelos. Como eu falei, resguardado suas devidas proporcionalidades. Mas o fato é, mesmo diante de várias interpretações, de várias formas de análise desses povos primitivos, alguns autores, como Antônio Carlos Volkmer, vão apontar a direção de que há pelo menos um elemento comum, assim, de que há 3 estágios de evolução desse direito arcaico. E os efeitos jurídicos são determinados por atos, procedimentos que envolvidos pela magia e pela solenidade das palavras proferidas dentro de um ritual. Eu declaro culpado, eu declaro inocente. Olha o poder da palavra, da declaração, né? Isso transforma-se num jogo constante de ritualismo. Então o direito antigo compreende claramente 3 grandes estágios de evolução. No primeiro momento, o direito que provém dos deuses. Num segundo momento, o direito confundido com os costumes, o direito consuetudinário. E no terceiro momento, o direito identificado com a lei. Então são 3 estágios de evolução desses povos primitivos ou desse direito arcaico, ok? E portanto, esse direito como expressão da vontade divina, nós vamos identificar nessas sociedades antigas, tanto as leis quanto os códigos eram expressões da vontade divina e revelada mediante a imposição de legisladores, administradores ou sacerdotes e que dispunham de privilégios dinásticos e de uma legitimidade garantida pela casa sacerdotal ou pela casta sacerdotal. Não à toa que os sacerdotes viviam com certos privilégios, com certas regalias, com certas benfeitorias, e essa casta de sacerdotes ela ficava no local, no espaço e com condições muito melhores que todo o resto do povo, porque eles eram revestidos dessa autoridade conferida por Deus, de ser os caras responsáveis por ouvir a voz dos deuses ou para aplicar a vontade dos deuses, e portanto ele deveria ter algumas condições especiais. Novamente, algumas relações com a nossa atualidade remontam a esse legado dessa relação jurídica religiosa, nossa casta da toga, castas não dos sacerdotes, mas a casta desse grupo de juízes e de operadores do direito, né, são revestidos de uma autoridade e estão imbuídos de certas condições especiais, né, que servem como um legado desses povos primitivos. Como falei, do direito como vontade de lei divina, mas no segundo momento com o direito como se confundido com os costumes locais. É aquilo que nós chamamos do direito consuetudinário, dos costumes. E o momento inicial de um direito sagrado e ritualizado, como expressão das divindades, vai desenvolver-se na direção de práticas normativas, de práticas costumeiras, de práticas de costumes, conjunto dispersos de usos, práticas e costumes reiterados por um longo período de tempo e publicamente aceitos. Então não apenas porque se pratica isso costumeiramente, mas porque também são publicamente aceitos como bons, como verdadeiros, como legítimos, como lícitos, e o contrário disso como injusto, como ilícito, como não validado, não verdadeiro. E, portanto, é a época, esse segundo grande momento dessa evolução da história do direito, desses povos primitivos, é a época do direito consuetudinário. Um largo período em que não se reconheceu a invenção da escrita, em que uma casta ou uma aristocracia investida de um poder judicial era o único meio que poderia conservar esses costumes com um certo rigor, esses costumes da raça ou de tribo. Novamente aqui lembrando do livro Sapiens, né, do Yuval Noah Harari, né, o Sapiens, acho que é importante, volta, a indicação ela é válida, né, para mostrar para vocês como é que essas crenças, esses costumes de uma raça foram internalizados pelos Homo sapiens em seus clãs e suas tribos, e como isso foi um elemento fundamental que os tornasse hegemônicos, que fizesse frente lá
anos, 100 mil anos antes de Cristo, né? Ou 100 mil anos atrás, não sei antes de Cristo, mas 100 mil anos atrás, e fosse determinante no confronto com os outros humanos, com os outros hominídeos, né? Com os outros tipos de hominídeos, como os neandertais, como os outros Homo faber, erectus e assim por diante. Como eles tendo aporte físico até muito mais avantajado, muito melhor, muito mais forte, que era o caso dos neandertais, como eles acabaram entrando em extinção e os sapiens não. Enfim, só para indicar para vocês. Mas quando começa os povos gráficos, né, dominados pela grafia, então a invenção e a difusão da técnica da escrita, juntamente com a compilação de costumes tradicionais, proporcionaram o aparecimento dos primeiros códigos na antiguidade. E aí vocês vão ver e vão lembrar das aulas de história de vocês, da educação básica, né? O famoso código de Hammurabi, os códigos de Manu, os decretos de legislação do grande legislador Solon, ou a lei das 12 tábuas, ou os 10 mandamentos. Então, enfim, que aí passa a escrever, passa a determinar como, então, não mais apenas o costume, não mais a vontade divina, mas agora a positividade da escrita, a positividade, né? A imagem que você vê aí é o famoso código de Hammurabi, né, que se consegue ver nos resquícios arqueológicos, talhado em pedra, né, para que tivesse a força da pedra, a durabilidade da pedra, como se fosse cravado em rocha firme e que nunca mais poderemos esquecer, ou que nunca mais poderemos interpretar de forma diferente, porque agora está talhado em algo que é palpável. E a partir de então começou-se a perceber que os textos legislados escritos eram melhores depositários do direito e meios mais eficazes para conservá-lo do que a memória de certo número de pessoas, por mais força que tivessem em função de seu constante exercício. E essa é uma característica importante para você poder entender como acontece esse direito após a escrita. Então, e aí vocês vão ver a relação entre o direito e a moral, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Esse direito antigo não diferenciava em sua essência as prescrições civis, morais e religiosas, né? Seja no Oriente, seja no Ocidente, não havia uma distinção muito clara. Lembre-se que nós fizemos essa distinção no início das aulas, ok? Mas nesse primeiro momento não havia essa diferenciação. E essa distinção entre o direito e a moral e o direito e a religião só acontece em tempos muito mais avançados. Nos povos primitivos isso se confundia, não havia essa distinção. E foi com os romanos que o direito antigo mais avançou em relação à autonomia diante diante da religião e da moral. Mas a gente vai ter uma aula especificamente para tratar sobre o direito romano. Aguentem aí, a gente vai voltar nisso aqui. Para a gente compilar algumas ideias que são fundamentais aqui desse direito arcaico, algumas características a gente pode, como eu falei, encontrar elementos comuns aqui. Ele não era legislado, as populações não conheciam a escritura formal e suas regras de regulamentação mantinham-se e se conservavam pela tradição. Então, cada organização possuía um direito único que não se confundia com de outras formas de associação. Existia uma diversidade dos direitos não escritos. Então, há uma diversidade, não é o único, vocês vão ver, há algumas diferenças. Depois a gente vai investigar especificamente aqui algumas características disso. Existia uma diversidade dos direitos não escritos. Então, ou seja, cada organização social possui um direito único que não se confundia com de outras formas de associação. E existia diversidade dos direitos não escritos. Não era algo único, não era algo apenas um, mas há uma variedade muito grande disso, ok? E o direito arcaico estava profundamente contaminado pela prática religiosa. Não que isso seja ruim em si, não dá para fazer um juízo anacrônico de valorar isso de forma diferente, mas era fruto de uma cultura, e essas culturas sempre colocavam essa relação intrínseca entre o direito e a religião, entre o direito e a prática religiosa. Então são direitos de nascimento, ou seja, ainda não havia uma diferenciação efetiva entre o que era jurídico e o que não era jurídico. Então as coisas vão acontecendo, vão surgindo e não tem muito o que fazer. Então vão se constituindo nesse direito de nascimento como algo que não havia uma diferenciação efetiva entre o que é jurídico e o que não era jurídico. E portanto constitui-se como fontes do direito, desse direito arcaico, algumas ideias que são importantes aqui para a gente trabalhar. Então se resume aos costumes, aos preceitos verbais e às decisões pela tradição. Então esses três elementos que é o que a gente vai ver nessa parte final da nossa aula. Então primeiro, os costumes é a fonte mais importante, mais antiga do direito, manifestação que se comprova por ser a expressão direta, cotidiana
e habitual dos membros de um determinado grupo social, e aqui a religião parece como um fenômeno determinante, na medida em que o medo e a ameaça permanente dos poderes sobrenaturais é que vai garantir o rígido cumprimento dos costumes. Ao mesmo tempo, nós temos os preceitos verbais, que são preceitos não escritos, as ditas proferidas pelos chefes das tribos ou dos clãs, e que se impõem pela autoridade e pelo respeito que desfrutam. Então trata-se de verdadeiras leis ainda não escritas. E por fim nós temos as decisões pela tradição. São certas decisões reiteradas utilizadas pelos chefes ou anciãos das comunidades autóctones para resolver conflitos do mesmo tipo. E é dessas decisões, né, surgem procedimentos orais propagados de geração para geração, como os provérbios, como os adágios, que são aquelas sentenças morais, ditos populares, de origem popular, ditados, né? E dessas decisões é que surge todo um conjunto de costumes que vão normatizar, né, o direito nesse contexto. Diante disso, meus caros, né, acho que aqui dá um bom panorama geral de como é que esse direito surge, esses direitos de nascimento surgem nessas sociedades primitivas. Como eu falei, embora haja especificidades, haja respeito à singularidade de cada povo, é possível perceber alguns elementos comuns. Esses elementos comuns são os que apresentei aqui agora, e acho que é importante que vocês anotem isso, porque vai cair na prova, beleza? Fico por aqui, leitura obrigatória para complementar essa aula. Texto do Antônio Carlos Volckmer, capítulo 1 da obra dele, de História do Direito. Isso fica para discussão nas próximas aulas, beleza? Valeu, abraço, tamo junto!